Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Amanda e nessa monitoria eu vou falar sobre articulações, um assunto muitas vezes negligenciado por nós estudantes, mas de extrema importância na prática clínica e no entendimento de como o nosso corpo se movimenta. As articulações, por definição, são uniões ou junções entre dois ou mais ossos ou partes rígidas do esqueleto e exibem várias formas e funções. Algumas articulações não têm movimento, como as lâminas epifisiais entre a epífise e a diáfise de um osso longo em crescimento. Outras permitem apenas pequeno movimento, como os dentes em seus alvéolos, e outras têm mobilidade livre, como a articulação no ombro. As articulações são divididas em três classes de acordo com a forma ou o tipo de material pelo qual os ossos são unidos. Nas articulações fibrosas, os ossos são unidos por tecido fibroso e, geralmente, o grau de movimento depende do comprimento das fibras que unem esses ossos. Essas articulações ainda são divididas em dois tipos, sutura e sindesmose. Já as articulações cartilagíneas têm as estruturas unidas por cartilagem hialina, quando primárias, ou fibrocartilagem, quando secundárias. Nas articulações sinoviais, os ossos são unidos por uma cápsula articular que transpõe e reveste a cavidade articular. Essas articulações são divididas em 6 tipos: plana, selar, gínglimo, trocoide, elipsoide e esferoide. Vamos falar agora sobre as articulações fibrosas mais especificamente, que são divididas em suturas e sindesmoses. As suturas estão presentes no crânio. Os ossos estão bem próximos, encaixando-se ao longo de uma linha ondulada ou superpostos. Nos bebês, essas articulações ainda não se fundiram e por isso podem se adequar à medida que passam pelo canal do parto. Até os 20 anos de idade, os movimentos são limitados e a partir disso as suturas tornam-se imóveis. São exemplos a sutura coronal, sutura sagital e sutura lambdoide. As sindesmoses unem os ossos por meio de uma lâmina de tecido fibroso, que pode ser um ligamento ou uma membrana, por exemplo, a membrana interóssea entre os ossos rádio e ulna, garantindo ligeira movimentação. Vale lembrar também que a articulação entre a raiz de um dente e seu alvéolo é chamada de gonfose, ou sindesmose dento-alveolar. As articulações cartilagíneas são levemente imóveis. Podem ser primárias, também chamadas de sincondrose ou de cartilagem hialina, e são uniões temporárias que permitem o crescimento em comprimento dos ossos. Já as secundárias, ou sínfises, são formadas por fibrocartilagem. São ligeiramente móveis, bem resistentes e fazem uma boa absorção de choque. Nas articulações sinoviais, os ossos são unidos por uma cápsula articular, que é composta por uma camada fibrosa externa, revestida por uma membrana sinovial serosa internamente. A cápsula reveste a cavidade articular, que é um espaço contendo uma pequena quantidade de líquido sinovial lubrificante, secretado pela membrana sinovial. No interior dessa cápsula, a cartilagem articular reveste as faces articulares dos ossos. E essas articulações, como já falado, elas são divididas em 6 tipos. As articulações sinoviais planas são articulações, por exemplo, encontradas entre os ossos do tarso. Já a selar pode ser encontrada entre o trapézio e o primeiro metacarpo. A articulação gínglimo imita uma dobradiça e pode ser encontrada no cotovelo. Já a articulação trocoide é a articulação entre o atlas e o áxis, que são as primeiras vértebras cervicais. Um exemplo de articulação elipsoide é aquela encontrada no punho. E uma articulação esferoide muito importante é a articulação do ombro. Agora que já falamos sobre definição, classificação e grau de movimento das articulações, podemos fazer algumas correlações clínicas. Durante a vida, é inevitável certo grau de destruição de nossas cartilagens. O envelhecimento normal da articulação começa no início da vida adulta e evolui progressivamente, acometendo as extremidades articulares dos ossos. Essas alterações degenerativas são irreversíveis e diminuem a capacidade de absorver choques e de lubrificar a superfície articular,
tornando a articulação cada vez mais vulnerável ao atrito durante os movimentos. Algumas pessoas podem não ter sintomas significativos, enquanto outras podem sentir dor intensa. A doença articular degenerativa, também conhecida como artrose ou osteoartrite, costuma ser acompanhada por rigidez, desconforto e dor. É mais comum em idosos nas articulações de joelho e quadril. A artrite ou sinovite ocorre quando há inflamação da cartilagem, havendo dor, rubor, edema, aumento de temperatura e até impotência funcional. Pode ser causada por trauma, infecção, presença de microcristais e outras doenças reumatológicas. Já as crâniosinostoses são malformações congênitas que ocorrem pelo fechamento precoce de uma ou mais estruturas cranianas, resultando em deformidade craniana ou crâniofacial. A escafocefalia, por exemplo, ocorre pelo fechamento precoce da estrutura sagital. É a crâniosinostose mais comum. Ocorre aumento do comprimento do crânio e redução de sua largura, como mostra a imagem. Esses são alguns exemplos de doenças relacionadas às articulações, só para vocês terem noção do quanto é importante estudá-las. Pessoal, aqui estão as referências que eu usei. Espero que o vídeo ajude a entender um pouquinho mais sobre articulações.